Estamos hoje com o escritor do recém-lançado livro A Nova Ordem, Bernardo Kucinski, e Joana Monteleone, que é historiadora e editora do livro. Vamos voltar para o nosso bate-papo aqui. Um dos personagens, Bernardo, é o capitão e médico Ariovaldo. Ele é quem coordena as pesquisas científicas dessa nova ordem e a ambição é capturar os sonhos, que é algo raro nos novos tempos brasileiros. O que você quis? Existe uma metáfora por trás deste capturar os sonhos? Acabou se tornando uma metáfora, mas, de novo, esse era um texto que eu já tinha escrito antes, o começo dele, pelo menos. Depois eu desenvolvi mais, né? Porque o negócio do sonho, os sonhos sempre me fascinaram muito. Quase todas as coisas que eu escrevo tem um capítulo que fala de um sonho, né? E eu acho muito interessante a questão do sonho. Qual era a ideia básica aí do Ariovaldo? Era o seguinte, que no sonho vem aquilo que a gente mais escondeu, consegue romper a barreira daquilo que é reprimido, vem para fora, né? Então, o subversivo que foi preso e que está sendo torturado, e que não quer falar, mas se conseguir pegar o sonho dele, talvez venha uma informação que ele não quis dar. Então, essa é a ideia toda, uma nova forma de interrogatório através do sonho. Então, mas ele não consegue, né? A novela toda, e no fim bom, eu não vou contar o fim, mas ele não consegue, né? É que se você me permite dar uma opinião sobre a questão dos sonhos, a gente tem discutido muito aqui sobre a falta de perspectiva do brasileiro nesse momento, que é a falta de sonho também, metáfora, né? De fato. De realmente, de estar passando, o jovem hoje, por exemplo, que não tem perspectiva de ir para uma universidade pública porque estão sofrendo desmonte, a questão das bolsas de estudo, pesquisa científica, então é uma falta de perspectiva que leva até o adoecimento, então é essa falta do sonho. Eu acho que eu fui premonitório aí, eu não tinha chegado nesse nível de metáfora, sabe? Eu estava ainda numa coisa, mas de fato ele está acabando com o sonho dos brasileiros. Sim. E na novela isso acontece por outras vias, porque como ele instala um chip na cabeça das pessoas que programa, e esse chip elimina os desejos, né? E uma pessoa que não tem desejos não sonha, né? Então ele acaba trabalhando contra o próprio objetivo dele, que é capturar o sonho. Ele acaba eliminando a capacidade das pessoas sonharem. Ficou bom, eu acho que essa parte ficou boa. Mas eu não tinha ainda chegado nesse ponto por exemplo, não tem um édito que acaba com todas as bolsas de estudo na novela. Sim. Como eu digo, ele conseguiu superar a própria imaginação literária, né? Sim. Agora, é interessante, você deu uma entrevista para o Paulo Donizete, da Rede Brasil Atual, e ele escreveu um livro bem interessante sobre o livro, que escreveu um texto sobre o livro e sobre a entrevista que fez com você. E daí, quando ele cita esse capitão e médico Ariovaldo, ele coloca umas aspas, assim, um parênteses e um questionamento, se tem a ver com Olavo de Carvalho, seria uma menção ao Olavo de Carvalho, que é essa pessoa que tem umas ideias, enfim, não dá nem para descrever o que são essas ideias. Não existe. Não, ainda não tinha esse Olavo de Carvalho. Essa figura tão presente. Né? Isso foi uma coincidência. Porque as letras, enfim, também remetem. Joana, quando você leu pela primeira vez o livro, você fez algumas conexões entre personagens e figuras reais? Não, principalmente sobre o próprio governo Bolsonaro. Como a gente fez, a gente teve que fazer super rápido, né, Bernardo? Porque ele falou, é melhor a gente fazer o livro antes que o próprio governo caia de tanta besteira que está fazendo. Então, mesmo dentro da editora, a gente leva mais ou menos uma média de um ano e pouco para fazer o livro. No do Bernardo, a gente fez em 3 meses, né, Bernardo? Foi bem rápido. Foi bem rápido. Foi bem rápido na editora. Agora quer dizer que você esperava que o governo caísse em menos tempo? Olha, eu estou admirado que ainda não caiu. Sim. Porque, veja, os pretextos, digamos, as armas para ele ser derrubado, ele já forneceu desde o primeiro dia, com aquele vídeo escatológico do carnaval. Aquilo ali já... Por que não derrubaram ele ainda? Porque eles não conseguem saber para onde levar sem o Bolsonaro. Sim. Mas, certamente, ele já não está... Ele não serve mais ao sistema. Ele já exerceu a função histórica dele, que era derrubar o PT, que era eliminar as conquistas do petismo, que era demonizar o PT. Então, esse serviço ele já fez. Agora, ele não serve mais porque ele é muito ruim. Sim. Ele trabalha contra. Então, eu estou esperando, eu já estou percebendo os sinais, né?
sinais assim mas se quiserem, eles derrubam ele de um dia para o outro, porque motivos ele deu bastante. Sim. Agora, ainda sobre o governo Bolsonaro, você declarou, inclusive recentemente também, que a mídia brasileira tem responsabilidade nesse processo que conduziu o país ao momento atual. O que você tem a dizer sobre a mídia brasileira? Bom, eu já desde a época que era professor de jornalismo, eu defendia a tese de que a mídia brasileira, ela não é que ela apoia o sistema, ela é o think tank do sistema. Ela é a usina ideológica do sistema. Sim. Porque como a burguesia brasileira é muito débil, intelectualmente, organicamente, muito fraca, ela não consegue formular sua própria ideologia. Né? Sim. Talvez com exceção do período em que os tucanos bolaram toda a coisa da privatização. Aí eles tinham ali um projeto que era realmente entregar tudo para o capital privado. Mas, fora isso, ela não tem um... Então, quem fornece isso para eles é a mídia. Entende? Você veja, por exemplo, a questão da reforma da Previdência. Não é proposta de governo do Bolsonaro. Ele nunca falou isso. Quem martelou dia e noite, foi a TV Globo. Foi a imprensa, de fato. Ela colocou como um imperativo histórico que se não fizer essa reforma da Previdência, o Brasil acaba. Sim. Não foi proposta do Bolsonaro. Sim. Então esse episódio mostra como é que a coisa funciona. Agora, por que a mídia... Quer dizer, isso é a mídia como sistema, né? Agora, o que me machuca muito como jornalista que eu fui, como professor de jornalismo, é o comportamento pessoal dos jornalistas, né? Sim. Com poucas exceções, né? Eles se apequenaram, né? Então tem alguns que me dão pena, tem alguns que me dão desgosto, né? Mas você vê esses repórteres novos, essa linguagem eufemística que eles adotam, a forma como eles naturalizaram as coisas mais chocantes, sabe? Ontem no Palácio discutiu-se, sabe, como se estivesse discutindo, sabe? Impressionante. Sim. Realmente, para mim, foi esse episódio foi a desmoralização da grande imprensa brasileira. Sim. Você fala também sobre como a mídia, de certa forma, como fábrica ideológica, ela guia uma elite. E essa elite foi levada a votar no Bolsonaro. Não entendi. A mídia, de certa forma, ela guia uma elite. Se é assim. Né? Uma elite econômica, enfim, uma elite pensante, talvez, mas que foi levada pela mídia a votar em Bolsonaro. Por conta de um antipetismo que foi construído durante muito tempo. Eu acho que é mais complicado. Eu chego a pensar, por exemplo, quando eu via a quantidade de programas, porque o governo Lula, o lulismo, ele modificou a natureza do Estado brasileiro. Esses convênios que ele faz com as prefeituras, né? Pega um programa, o Mais Médicos, por exemplo. Esse é um programa assim, que a prefeitura tem que dar a casa, o governo faz um acordo através da Organização Mundial da Saúde com o governo de Cuba, sabe? É um programa, mas é tudo via prefeituras. Sim. E os outros programas também. Tudo isso, eu acho que um outro exemplo extremo é esse E-Social. Sim. Que modificou toda a relação das patroas com as empregadas domésticas. Sim. Né? Eu acho que o que aconteceu também pode ser visto da seguinte forma. O governo Lula introduziu tanta participação social, abriu tantos canais para o povo ganhar dignidade, que a sociedade não aceitou, foi demais. Sim. Houve um exagero. Não deu tempo, a sociedade brasileira não estava preparada para isso, sabe? Sim. Então eu acho que o voto do Bolsonaro, ele não expressa só uma conspiração da burguesia, um elitismo da mídia, ele expressa algo mais, eu acho, mais profundo. Sim, um preconceito mais profundo. Não é só preconceito, um sentimento mesmo, que a classe média brasileira se sentiu insultada pela essa quantidade de... Eu não sei, a sociedade não estava preparada para a quantidade de avanços que o lulismo introduziu. Sim. Né?
E nesse momento, a atuação do Intercept Brasil trazendo essas denúncias em relação ao que foi a Operação Lava Jato, mais especificamente procuradores em Curitiba e juiz Sérgio Moro. Bom, para nós sempre esteve claro que era uma operação política, né? Claro que a corrupção, a corrupção foi um fator importante, mas a operação sempre teve desde o começo um caráter político. O que o Intercept fez foi mostrar os episódios específicos, sim, sabe? O episódio em que querem mandar o mandato de busca na casa do fulano, bem naquele dia em que aconteceu tal coisa, sabe? Os episódios. Então, desnudou, né? Desnudou o partidarismo da Operação Lava Jato. sim, Né? Primeiro, o perfil ideológico dos operadores, né? É um grupo realmente de procuradores que tem um perfil ideológico de direita, alguns até são fundamentalistas, né? sim, Tem esse perfil. E mostrou como a operação em si também teve um viés claramente político-partidário, entende? sim. Então não há a menor dúvida sobre isso. Sim. Joana, você como historiadora, a gente sempre fala sobre a história ser cíclica, né? Então a gente vive momentos de progresso e, enfim, depois damos alguns passos atrás. Como você tem entendido esse momento que a gente está passando aqui como historiadora? É um momento de profunda retrocesso mas acho também que é um pouco uma reação aos anos Lula de pautas progressistas, mas também não acho que é uma volta à ditadura militar de 64, é um novo tipo de governo repressivo e de intervenção social e autoritário muito forte, assim. Acho que a gente ainda tem um tempo para entender e pensar esses momentos. Na época do golpe contra a Dilma, teve um movimento bastante grande dos historiadores, chamava Historiadores pela Democracia, que foi lá no Alvorada, falou com a Dilma, fez um livro de intervenção e tal, mas tudo ainda era muito quente para se entender o processo inteiro. Então agora tem alguns livros que já passam a perceber relações com a direita, tanto da América Latina como a direita mundial e tal, e que já consegue formar essas relações para entender o que aconteceu e o que está acontecendo. Mas teve que passar um tempo, naquela época era muito difícil ainda. E também perceber algumas relações com algumas datas históricas que foram também usadas para chamar as manifestações de direita para a rua, as manifestações verde-amarelo e tal. Então, agora, quando a gente olha para trás, a gente vê que essas datas foram usadas também como datas que eram importantes para a direita, o 13 de dezembro, por exemplo, que é a data do AI-5, e outras datas que foram usadas para chamarem essas manifestações. Mas a gente, na hora, era tão a quente, tão impressionante o que estava acontecendo, que a gente não conseguia dar conta daquele processo, né? Que agora acho que a gente entende um pouco melhor aonde ele queria chegar e chegou num lugar bem ruim. Eu acho que a Joana fez muito bem em mostrar que isso é parte de uma tendência mundial, né? Esses governos antissociais, autoritários, né? Inclusive esses nexos com os evangélicos americanos, né? Sim. O anticientificismo muito forte. Agora, nos últimos 4, 5 dias eu comecei a pensar que talvez, de fato, está havendo um retorno de um sistema militar, só que sob uma outra cara. Porque quando você começa a juntar algumas pecinhas, primeiro, a quantidade enorme de militares que estão no comando. Claro. Sim. Enorme. Sim. Inclusive em áreas que não tem nada a ver com nada com militar. Segundo, você pega a reforma da Previdência, então confisca de todo mundo, menos dos militares. Ao contrário, no caso dos militares, ela é o momento em que eles aproveitam para dar uma reformada na carreira deles, de atender exigências históricas que não tinham sido atendidas. Então você vê que é um poder, né?
E agora eu vi ontem ou hoje, no Valor Econômico, que esse mesmo presidente que quer acabar com todos os bancos estatais, quer criar um banco para fomentar a indústria militar. Puxa vida. Está no jornal de hoje, hoje ou de ontem, acho que de hoje. E diz lá que vai ser um banco com capitais privados e tal, mas sabe, é o Estado. Então você veja que são exceções, 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 exceções que vão configurando um poder militar. Sim. Que não é o de antes, porque a história não se repete, mas é um poder militar. Sim. Ele não é um poder civil. Sim. Ele tem uma ala civil, que são esses evangélicos, fanáticos e tal, mas as pessoas que estão mandando e que estão conversando entre si são todos militares. Sim. É muito interessante isso. E na entende? sua opinião isso configura uma ditadura ou é só um poder militar? Eu acho que a gente, por exemplo, usar a palavra ditadura é difícil, usar a palavra fascismo já é menos difícil, porque as conotações são muitas, mas seria temos que usar, igual inventar aquela palavra dita mole, nós temos que inventar a palavra dita branda, para né? um sistema que tem toda a aparência de democrático, Sim. mas ele não é, ele é um sistema militar. Sim. Entende? Entendo. Bernardo, você já chegou a pensar em algum momento que se você tivesse continuado escrevendo, talvez chegaria numa realidade mais próxima, inclusive, de tudo que está acontecendo? Qual o paralelo que você faz? Ou foi quando finalizou, falou assim, agora chega, é isso que eu vou entregar e ponto, acabou? Olha, eu queria dizer o seguinte, apesar de que o livro pode parecer a algumas pessoas assim, uma coisa pesada, quase que um pesadelo, mas eu me diverti escrevendo. Porque eu ia imaginando coisas e elas aconteciam, entende? Sim. E aí vinha um pouco de inspiração também e tal, e as coisas aconteciam. Agora, tem uma hora que você tem que parar. E ele continuou, o Bolsonaro, entende? Com novas medidas e tal. Teria que ser um outro livro, talvez uma edição ampliada. É verdade, edição ampliada de A Nova Ordem. Claro. Novos éditos. Novos éditos. Exatamente. É boa ideia. Faz um anexo. É. Agora eu queria que você falasse sobre a editora Alameda. A editora Alameda, a gente tem 15 anos. Sim. E a gente tem 570 títulos. No começo, a gente editava bastante livro acadêmico e universitário, porque, enfim, é algo que eu gosto de fazer, sempre gostei, amei. Mas de um tempo para cá, a gente resolveu abrir, a gente pensou muito tempo em como publicar ficção de uma maneira legal e que tivesse a ver com a editora, né? Sim. A gente sempre foi uma editora de esquerda, com pautas democráticas e progressistas, numa esquerda ampliada, assim, não de um grupinho, um grupo grande. Sim. Que pensasse a realidade do país e do mundo e tal. E nos últimos tempos a gente entendeu como publicar ficção, então o livro do Bernardo faz parte dessas novas publicações de ficção que a gente está fazendo e que também tem a cara da editora, assim. Então o livro do Bernardo a gente tem uma outra autora que chama Paloma Amorim, que também tem uma outra autora que também faz uma ficção com índios, que também é interessante. Então a gente está indo bem nessa parte e a gente está adorando fazer. A gente tem 3 eixos principais, que um é sobre direitos humanos, e daí entra a ditadura dentro desse eixo de direitos humanos. Então, a gente tem um catálogo bastante forte de livros acadêmicos sobre a ditadura. O outro é sobre estudos de escravidão e do pós-abolição e do movimento negro e tal, que também é um catálogo bastante forte dentro da editora. E o outro é algo bem interessante, que são livros sobre feminismo e a participação das mulheres. A gente não é uma editora que publica preferencialmente mulheres, mas quase metade do nosso catálogo é de mulheres, 47% dos autores são mulheres. Então, não foi uma coisa que a gente procurou, foi uma coisa que veio e a gente acolheu e publicou, assim. Claro. Então, isso é muito interessante, que também reflete um pouco dessa produção acadêmica feminina, importante, científica do país, assim. Claro. Que a maioria dos 570 títulos que a gente tem também são acadêmicos enfim, e desse montante, metade é de mulher. Então, isso é legal e é interessante. É muito importante, claro. É uma iniciativa, inclusive, que precisa de força para que isso aconteça. Não é fácil. Não. Bernardo, a gente brincou sobre essa questão da edição ampliada, mas você tem em mente novos livros, novas ficções?
Bom, eu tenho em mente uma coletânea bem grande de contos. Sim. E também uma novela que já está escrita já faz uns 2 ou 3 anos, que está lá debaixo do travesseiro. Premonitória também? Não é permanente, não é uma distopia, é um pequeno romance com fundo político, né? Sim. Tem um fundo político que é o fundo da época em que as coisas acontecem. Sim. E esse livro de contos são muitos contos. Teve um período que eu escrevi mais de 100 contos, assim, vinham um atrás do outro, então eu quero fazer uma coletânea. Que a Joana aqui já disse que quer publicar tanto um quanto o outro. Então nós já estamos combinados, né? Nós temos que ver qual que vai ser primeiro. Maravilha. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.